Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos, como sempre, né, toda sexta-feira, com o nosso programa Cordão de Três Dobras. Nosso programa pela Convert, transmitido pela Convert TV. Né? E, como sempre, iniciamos o nosso programa perguntando como você está. De fato, nós queremos saber como você está. Então, nós temos aí o nosso número de telefone, né? Você tem as redes sociais, você tem para devolver, né, nossa pergunta, como você está. Fazendo pedido de oração, contando a sua história. Certamente nós estaremos orando por você, seja homem, seja criança, mulher, seja você do Brasil, de Portugal, qualquer nacionalidade, você que é brasileiro e mora em qualquer outro lugar outros países, né, do mundo, deste mundo, então você pode, pelas redes sociais, falar conosco, pedir uma oração, uma orientação de Deus. Nós, na orientação, pediremos a Deus aquela palavra específica, uma conversa, um bate-papo, uma oração, e Deus tem o melhor para você. Né? Nós temos aí o nosso número, 799-9856-1819. Temos aí o Pix, que é outro número. Né? Então você está assistindo, começa o nosso programa, Cordão de Três Dobras, aqui pela Convert TV. Então você acessa www.converttv.com.br. Então você vai lá, você tem programações outras, né, não só do nosso programa Cordão de Três Dobras, como outros programas, né? Outras programações muito boas, são boas aqui pela Convert. E você também tem a Convert no YouTube. Você se inscreve lá no canal do YouTube, você aperta o sino, você compartilha. Então nós queremos te pedir isso. No YouTube é Convert TV. Você escreve lá, você vai lá direto para Convert TV. Você vai se inscrever, você vai compartilhar. Também você tem no Instagram, Convert TV com 2 T's. Então você tem Instagram, você quer ver pelo Instagram, assistir o nosso programa, ouvir uma palavra de Deus, não só o nosso programa, outras programações. Inclusive tem mensagens, né? Toda manhã tem uma mensagem de Deus para o seu coração, né? Personalizada, vindo direto do trono de Deus, do coração de Deus para o seu, né? Além das programações, né? Das palavras, você tem muita coisa, né? Muitas utilidades, né? Públicas, aqui através de outras programações, e temos palavra de Deus também, informações, né? Então tá aí converttv.com.br, o site, o endereço www, no YouTube Convert TV, no Instagram Convert TV com 2 T's. Amém? E dizer a você que Deus é aquele que está conosco todos os dias, né? Esse programa Cordão de Três Dobras, né, nasce no coração de Deus, e nós já estamos aí alguns, né, desde 2018, trabalhando aqui com a Convert, né? Você está vendo aí a qualidade do som, da imagem, o estúdio, né? Uma bênção para trazer o melhor para você, para a minha vida, nossas vidas. Então você também quer fazer um programa, né? Você quer ter uma ideia aí de um podcast, de um programa, você vem aqui, né? Fala com o nosso pastor, diretor, Eduardo. Amém? Jorge Eduardo. Aí você vai encontrar aí pelas redes sociais. No site você encontra o telefone dele, né? No site aí é www.converttv.com.br, ou pelo YouTube, até o Instagram, você manda um direct lá, né? E diz aí, ó, eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho até de um comercial, ou de
de uma igreja, ou sei lá, de um evento. Eu quero gravar esse evento, né? Quero transmitir esse evento. Então, você tem aí a Convert com o nosso diretor, pastor Eduardo, converttv.com.br, converttv no @converttv, você vai lá, manda um direct, né? Você vai ter no site também o telefone do pastor, do diretor, e você certamente terá algo de qualidade. Amém? Pastor, igreja, um casamento, enfim. Você conversa com ele. Amados, nós entendemos que Deus, ele fala. Deus, ele fala, né? Fala em nossos corações, aos nossos corações, fala aos nossos ouvidos, em nossos ouvidos, no coração, nos ouvidos. Ele fala no nosso pensamento, ele fala pela sua palavra, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Cremos claramente que Deus fala, de Gênesis e Apocalipse, né? Cremos que a igreja, ela tem que estar, e ela tem que ser unida, né? Ela deve viver na unidade do Espírito. A igreja só sobrevive pela unidade do Espírito. Cremos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus prepara, né, o homem para morar no céu com ele. Essas crenças são claras no nosso programa Cordão de Três Dobras. Né? Cremos que Jesus, né, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus perdoa pecado. Né? Cremos que Deus não está para machucar, mas Ele não é um Deus que passa a mão na cabeça daqueles que erram. Não no sentido de que Ele é um Deus carrasco, mas no sentido de que Ele quer o melhor para todos nós. Né? Deus não quer que o homem ande machucando os outros, no pecado, na tristeza. Deus quer que o homem seja feliz e viva fora do pecado. Então são crenças, né? Nós cremos na cura, nós cremos na libertação, nós cremos que o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, nós cremos na unidade da igreja, nós entendemos que a fé existe, sem ela o homem não pode, né, ver ou chegar a Deus. Né? E cremos que você pode, cada cidadão, cada pessoa pode, com uma Bíblia em suas mãos, ler, examinar, né? Claro que nós sempre orientamos, antes de ler a palavra, peça a orientação do Espírito Santo, né? Nós temos irmãos que estudam a palavra e que tem uma unção, que a gente chama de unção de mestre, e que, né, a pessoa se dedica ao conhecimento da palavra, ao estudo, e eles trazem, vamos dizer assim, mais fácil, né, o entendimento de determinados textos para nós. Aquele dom que Deus deu. Nós cremos claramente. Então, nós cremos que existe alguns, né, para liderar outros pastores, existe o dom do pastor, do evangelista, né, do diácono, até da diaconisa, né, do missionário, da missionária. Nós cremos claramente, piamente nós cremos. Nós cremos num Deus que dá vida e vida em abundância, que salva, que cura, que liberta, que orienta o homem, que restaura a família. Nós cremos, o programa Cordão de Três Dobras, né, reafirma isso para você. Você está assistindo o programa Cordão de Três Dobras, o programa é assim. Não, o programa tem uma linha firme, essa linha aí, todas essas questões que eu falei para você. Cremos em Deus, cremos na sua palavra, cremos na unidade do Espírito, né, na unidade do Espírito, cremos na unidade do Espírito pela sua igreja, cremos na fé, né, no sentido de que a fé existe, né? Cremos que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, né, e está no meio de nós. E cremos que Deus é aquele que deixou a palavra, a Bíblia, para que pudéssemos, né, conversar com Ele no sentido de receber orientações.
Então, é claro, essas questões são claras, essas questões, né, que delimitam, né, que enquadram o programa Cordão de Três Dogmas. Né? Cremos no casamento de mulher e homem, numa família, né, que se faz a partir de um homem, de uma mulher, né, um casal, homem e mulher. Né? Cremos na eternidade com Cristo. Nós cremos claramente, tá, que toda a Escritura ela é divinamente, né, inspirada por Deus, e ela está pronta, né, a própria palavra, a mudar a nossa vida, a corrigir nossos erros, a nos aconselhar, a nos exortar, até mesmo a nos repreender, né, chamar a atenção. É como você vê um sinal de trânsito, né, um semáforo, né, você olha ali, tem o verde, o amarelo e o vermelho, né. Então, cada cor daquela, quando acende, ela está dizendo, né, uma atenção, a outra pare, a outra você prossiga, né? Então, a palavra de Deus, ela é mais ou menos nisso aí, né? É um sentido mais simples, mas é isso, né? Quando ela diz pare, pare. Quando ela diz vá, vai. Quando ela diz atenção, atenção, não é? Então, a palavra de Deus é fundamental no programa Cordão de Três Dogmas. Amados, antes da palavra, nós vamos trazer para você um comercial aí para você, e depois nós voltaremos com a palavra de Deus. Amém? Então você tem aí, ó, Alfa Refeições, né? Essa empresa, nós temos lá a empresária Diana, né? Alfa Refeições Alimentos Industriais. Então, o número é 79079-99801-4002. A Alfa Refeições traz aí, né, boa qualidade, né, no que faz a sua alimentação, no que oferece, com atendimentos industriais. Então você, especialmente distância, né, da região sul ali do estado de Sergipe, e você quer outras questões, outras coisas, ou em outro lugar, ter a presença aí, né, da Alfa Refeições, você liga aí, procura a empresária, a dona Diana, e você vai ter um bom atendimento, ok? Você também tem, já neste ramo, outro, né, é o ramo da moda. Você tem a Isabelle Modas, né? O número aí da Isabelle Moda é o WhatsApp também, 0799-9630-8773. Ele fica na cidade de São Cristóvão, né? Essa loja, Isabelle Moda, é uma loja, fica na cidade de São Cristóvão, vizinho a Aracaju, né? Que é a capital de Sergipe, né? E a São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Então, lá em São Cristóvão, você tem o Conjunto Eduardo Gomes, né? Dentro desse conjunto, você tem essa rua aí, essa avenida, Avenida Ayrton Senna, 662, né? Já fica indo em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, e mais na frente tem um supermercado chamado G. Barbosa, né? Você também tem, para trás, mais um pouquinho, você tem um posto de saúde, e você tem, próximo também a essa loja, uma escola de tiro, de vigilância, chamada Sacel. Então tá aí, Isabelle Modas. Nós temos, você quer, né, como o próprio, você vê aí, ó, nunca foi tão fácil construir ou reformar. Nunca foi tão fácil. Então você quer construir, você quer reformar, ó, RCM, né? RCM, você tem aí o e-mail da RCM, você tem um telefone, né? Então você entra em contato com o responsável, né? O empresário Valdemir. Então a RCM é uma empresa
já tem tempo, tem qualidade. Então a nossa dica para você aí nesse ARCM para você. E por fim, a Maná Refeições, já no outro lado aqui do estado, né, em outra região, que é Barra dos Coqueiros, também vizinho aqui a Aracaju, Sergipe, uma região de muita praia, né? Você tem aí o número 0799 9981 5417. Então, Maná Refeições, a cozinha para a sua empresa, né? Mais um aí para a sua empresa. Você liga, os empresários vão lhe atender, o casal vai lhe atender muito bem e você, né, tá fazendo uma construção, tá trabalhando, fazendo, né, alguma obra ali, Barra dos Coqueiros, Pirambu, aquela região toda ali, né? Tá aí a nossa dica para você. E Deus abençoe você. Amados, o Cordão de Três Dobras tem o prazer de compartilhar uma palavra com você, né? Mas uma palavra de Deus, né? Mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus é aquele que cuida de nós, né? Ele tem interesse em minha vida e em sua vida, né? Então, você quer abençoar esse programa, você ora por nós, ore por nós. Você pode jejuar por nós, você pode, né, pela Convert, especialmente pelo programa Cordão de Três Dobras, por nós, pastor Licínio. Você pode fazer um dia de jejum por nós, uma oração por nós, né? Toda madrugada, você pode interceder por nós. Nós precisamos, queremos e humildemente, né, informamos isso a você, desejamos e te pedimos que nos ajude orando por nós, orando pelo ministério, que Deus colocar como intercessão no seu coração. Você pode também trazer uma palavra de consolo, de exortação para nossas vidas. Nós estamos aqui prontos a receber, até de repreensão, de exortação, de conselho, tá? Você pode também nos ajudar, Cordão de Três Dobras, compartilhando. Compartilha, né? Compartilha. Pede para o pessoal se inscrever, tá? E Deus vai te abençoar grandemente. E você pode também nos ajudar, né? Nós temos o Pix aí, contribuindo para o sustento dessa obra, né? Você tem o Pix aí, 799-8166-2543, tá bom? Então tá aí, dizendo a você que Deus tem esta palavra para você, a palavra de ajuda, a palavra de consolo, uma palavra de renovo. E agora a palavra, tá bom? Agora a palavra. Se você puder, aonde você estiver, e você pode abrir aí no seu aplicativo, né, ou na internet diretamente, ou numa Bíblia física, um texto que nós vamos ler e compartilhar com você uma ideia de Deus para a sua vida, tá bom? Então tá aí, ó. Primeiro no livro, né? O nome do livro é 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, né? Então, o que você deseja é o nosso tema. O que você deseja, né? Eu costumo dizer que desde o momento que nascemos, na verdade, nem o momento que nascemos, não só o momento que nascemos, antes de nascer, né, na concepção, né, nós já, em meio às controvérsias aí de entendimento do que vou falar agora, mas basicamente eu creio que é isso mesmo que vou falar. Deus, lá no ventre, né, na gestação, né, da mãe, na barriga da mãe, tá? Deus claramente assume essa questão de que o homem, ele já vem, a mulher, o homem, com
a personalidade dele, né? A personalidade já está ali, né? Claro que é uma construção, mas a personalidade já está ali, né? E vem também, ainda que alguns achem que não, eu acredito que o caráter, né? E os temperamentos também já estão ali. Eu acredito, né? Aí você diz, como? Você tem exemplo, né? Na Bíblia tem um texto, lá em Lucas é que fala mais explícito, mais claro, mais esmiuçadozinho, de que teve um encontro entre a mãe de Jesus, né, e Isabel. Né? A mãe de Jesus, Maria e Isabel. Um encontro na casa, né, de uma delas. E na casa dela, ali naquele encontro, todas duas estavam grávidas. Em uma estava Jesus, né, na barriga, na outra estava João Batista. Eram primos. E quando Maria chega, um menino, né, na barriga de Isabel começou a pular. Né? Começou a pular, ou seja, se agitou, né, lá dentro. A gestação lá na barriga se agitou, a criança se agitou, né, pela presença do Espírito Santo. Mas claramente, nessa presença do Espírito Santo, mesmo a criança ali é uma manifestação do poder de Deus, sim, mas de uma personalidade que já se chegava ali, estava ali. Não é? A Bíblia diz que até a criança, isso já quando ela nasce, a gente pode saber quem é ela, né? Pelos seus pequenos atos. Até a criança. E, claramente, você vê outro exemplo de Esaú e Jacó. Eles já disputavam na gestação da barriga da mãe. Entende? Então, a personalidade, me parece, eu acredito, né, a partir de alguns fundamentos, mas né, eu creio assim, já está ali, já começa ali, na gestação. Agora, os motivos, né, ou como se dá essa personalidade, como vai ser, aí é uma questão, eu acredito, como as digitais, né? Todo ser humano tem uma digital diferenciada, né? Suas digitais. Então, você não vai saber para onde o menino vai, para onde a menina vai, em vários sentidos da vida. Mas, claramente, você vê a personalidade já ali, né? O bom, o ruim, os seus temperamentos, né? O colérico, o fleumático, né? Vai crescer, mas já estar ali, né? Porque é um ser vivo, né? É um humano em formação, em crescimento, mas é um ser vivo, né? Portanto, tem as suas características. E nisso, né, nós podemos dizer que Deus, ele tem um futuro, né, para cada pessoa. Então, nos sonhos de Deus, em meio à nossa personalidade, os sonhos de Deus, eles serão realizados, cumpridos à risca, né, milimetricamente. Com isso, nós não podemos chegar aqui e dizer a você que não há participação do homem no realizar de Deus em nós. Sim, claramente há o participar nosso dos sonhos de Deus, né? E quanto aos nossos sonhos, à medida que o tempo, né, vai acrescentando-se, eles serão colocados, estabelecidos e até realizados os nossos sonhos. Entendeu? Basta tão somente com que tenhamos o mínimo, né, de
entendimento de concepção nessa terra. Né? Se perdermos o entendimento das coisas, a concepção básica das coisas, o discernimento básico das coisas, nós não conseguiremos realizar os sonhos, né, nosso, né, ou até o nosso sonho em Deus aqui nessa terra. E se realizarmos, nós não desfrutaremos na amplitude, né, na completude da coisa. Agora, há sonhos específicos, existem sonhos específicos, né? Há sonho específico e existem sonhos específicos, tá? Você tem sonho, eu tenho um sonho, nós sonhamos. Olha a adolescência, nós sonhamos, né? Sonha com isso, sonha com aquilo, o que vai ser quando crescer, qual a profissão, com quem vai casar, se vai casar, quantos filhos. Então, o adolescente, o jovem já, se ele não por si só, mas o pai, a mãe, uma tia, alguém, um tio, né, um tiozão lá vai querer estimular essas reflexões naquele mais novo, né, naquela criança, naquele adolescente. Enfim, os sonhos, eles são realidades prévias, né, ou antecipadas, né, na mente, nos ouvidos, no coração de cada pessoa. Os sonhos, eles só se estabelecerão à medida que a vida for passando e que eu queira, né? Existem sonhos que se concretizam por Deus e sonhos que só com a nossa contribuição. Uma pergunta é, você sonha? Quais sonhos você está... Quais sonhos você está tendo, né? Você está sonhando com o quê? É real? E pode ser verdadeiro o seu sonho? Qual é a qualificação do seu sonho? Né? Tem qualidade? É qualificado? De fato, vai trazer benefício para você? Vai lhe honrar? Vai honrar a sua família? Então, vários sonhos, eles se colocam para a minha e a sua vida. Se estabelece, se coloca. Nós criamos, o homem é uma fábrica de sonhos, né? Fabricações, de fazer sonhos, né? Ele é uma fábrica, em cada esquina ele fabrica um sonho, um pensamento, é do homem, um desejo, né? Um desejo, alguns até desejos demasiados. Não é isso? E, a partir disto que eu introduzo para você, uma simples introdução, eu vou ler aqui uma palavra, né, e vou trazer para nós uma reflexão que com certeza vai falar com todos nós, né? Vai falar com você, que é homem de Deus e mulher de Deus, né? Vai falar com o jovem, vai falar com o adolescente, o senhor, a senhora, vai falar com quem ouvir, né? Esta palavra, quem estar a ouvir, independente do local que esteja, da igreja que seja, da religião que seja. Só que essa palavra de hoje, agora, que vamos ler e comentar e trazer uma reflexão, ela tem uma direção, sim, uma direção mais específica, né? Direta, tem, porém ela vai falar, e ela fala, porque é a palavra de Deus com todos nós, tá? É uma palavra sadia, a palavra de Deus, é uma palavra maravilhosa, espetacular, é a palavra de Deus. Então vamos ler aqui primeiro ao Timóteo. Timóteo é um livro da Bíblia Sagrada que está no Novo, né, na divisão da Bíblia, que é Novo e Antigo Testamento, está no Novo Testamento. O Timóteo é uma carta escrita, né, diretamente você tem a influência aí da mão de Paulo, tá bom? Primeiro ao Timóteo, né, na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7.
O que você está desejando? O que você deseja? É o nosso tema. Diz assim, leamos. Vou ler com você. Você pode abrir a sua Bíblia aí e ler comigo ou simplesmente escutar. Tá bom? Diz assim, fiel é a palavra. Se alguém, repetindo a você, antes de prosseguir essa leitura, essa palavra vai falar com todos nós, ela fala com todos nós. Por quê? Porque é a palavra de Deus, ela fala com todos nós. Porém, né, é uma palavra específica também para um grupo de pessoas da comunidade cristã. Porém, como é a palavra de Deus, falará com todos nós. Prossigamos. Se alguém deseja o episcopado ou o pastorado, né, ou a liderança da palavra, a liderança, né, ministerial, pastoral, o trabalho pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, excelente obra almeja, deseja. É necessário, porém, né, portanto, que a pessoa que deseja, que quer ser um pastor, um bispo, ela seja irrepreensível. Ela seja no caso do homem, esposo de uma só mulher. No caso do homem, esposo de uma só mulher. Esse homem que desejar esse cargo, né? Essa função, esse dom, esse chamado, né? Se ele desejar, se ele sonhar, né? Se ele estiver desejando ser um pastor, um líder aí na igreja, né? Na comunidade cristã, ele tem que ser, além de irrepreensível, esposo de uma mulher só, tá? Ele tem que ser temperante. Ele não pode ser falto de temperança, né? Destemperante, sem temperança, tá? Ele tem que ser sóbrio, olha, modesto. Quantos de nós, eu digo começar de mim, nós não somos modestos? Quantos, né? Hospitaleiro. Impossível uma igreja existir sem a hospitalidade, né? Que a hospitalidade nasce aonde? No coração de Deus, na economia de Deus, no coração de Deus. É o local que nasce, onde nasceu originariamente. Se você disser de que lugar, como surgiu, de que lugar, melhor dizer, né? Qual a origem da hospitalidade? A origem é o próprio Deus. Apto para ensinar. Você vê que tem pais que não ensinam as coisas aos seus filhos, não tem aptidão para ensinar, né? Coisas boas que o seu filho vai levar para toda a vida, né? Então, quem deseja ser um pastor, quem deseja ser uma liderança, um cargo, especificamente um pastor, um bispo, né? Ele não pode ser dado ao vinho. Eu vejo muita gente aí, muita gente conversa comigo, pastores, teólogos, pessoas simples, né, leigos no sentido de não serem teólogos, né, não no sentido de não terem conhecimento, né. Eles, já vi muitos falando que é que tem tomar um vinho, que é que tem tomar uma bebida, e todos que me perguntam, eu opto, né? Ainda que alguém ache que diga que não tem fundamento bíblico, mas tem fundamento bíblico, de dizer que não é bom que o irmão ou a irmã beba, né? Eu acho que um pastor não pode, ainda mais nessa cultura brasileira, dizer que quer que tem alguém beber, né? Mas alguém bebe no oculto da sua casa, no escondido da sua casa, é particular da pessoa. Porém, no púlpito, na igreja, eu aconselho com que, especialmente quem deseja o episcopado, quem deseja ser um pastor, quem deseja ser
um obreiro, né? Quem deseja ser um obreiro não pode ser dado ao vinho, à bebida, né? Ele não pode ser violento, bater o carro na rua, por exemplo, já sai com um pau, um facão, já quer brigar com outro cidadão. Então ele não pode ser violento. Quem deseja, isso tudo, amados, não é só simplesmente para quem deseja ser um pastor, ou um diácono, um líder na igreja, um bispo, né? Um pastor na igreja. Isso serve para todo cristão, né? Antes de tudo, ele tem que ser um cristão, que é um seguidor de Cristo. Ele não pode ser violento, porém, ele tem que ser uma pessoa de cordialidade. Quem deseja ser pastor, o jovem aí que está me ouvindo, ele tem que ter cordial, né? Se ele não for cordial, não adianta nada. Ele tem que ser inimigo de contendas. Olha, tem gente que é amigo da contenda. Se tem aqui inimigo da contenda, o oposto é o quê? Amigos da contenda. Tem pessoas de contendas, tem pessoas que são amigos de contendas, sim ou não? Tem. Fazem contenda assim e perdem a paz depois. Muitas vezes, você vê aí, tem policiais, tem professores, tem juízes, né? Tem políticos, tem pessoas que é um rei da contenda. De uma forma ou de outra, ela se abraça, está abraçado com a contenda, né? Então, quem deseja estar na presença de Deus não pode contender. E além, quem deseja um episcopado, quem deseja ser um pastor, quem deseja ser um pregador, ele não pode ser amigo de contendas. Também não pode ser avarento. Né? Um ser humano não pode ser avarento. E há uma cobrança, ou seja, há um conselho, há uma regra clara, forte, né? Quem deseja ser um pastor auxiliar, um pastor titular, um diácono, uma diaconisa, um professor de escola dominical, ele não pode, especificamente essa palavra para quem deseja ser um pastor, ele não pode ser, né, avarento. Sei lá, entra 400 mil de oferta, reais, né, em dinheiro, ou 50 mil dólares, sei lá. Então, você não pode ser avarento, né? Eu quero. Quem quer ser um pastor não pode ter avareza. Quem quer ser um cristão não pode ser avarento. O ser humano não pode ter a avareza, ser amigo da avareza. Mas aqui, né? E ele deve o quê? Governe bem a própria casa, né? Eu acho que o princípio primeiro de governar bem a casa, além, né, de ser de Deus, primeiríssimo é ser de Deus, é você ter amor. Né? Ser de Deus e ter amor, viver o amor. Tá? Então você quer ser um pastor, você quer ser um cristão, você quer ser uma diaconisa, um líder na igreja, você quer ser um bispo, você não pode deixar de governar bem a sua casa. Você tem que governar bem a sua casa. Tá? Então você tem que criar os filhos sob disciplina. Disciplina não é machucar, não é martelar o seu filho, né? Não é botar o dedo do filho em cima de uma mesa, de uma tábua e bater na cabeça dos dedos do seu filho, na ponta dos dedos. Não. Não é desprezar o seu filho, o chamando de burro, não é humilhando o seu filho ou a sua filha, né? Mas é governando a sua própria casa com respeito. A disciplina quer dizer com regra e respeito, né? Com todo respeito. Pois, versículo 5, primeira
ao Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? Governar a sua própria casa é adorar a Deus, é ser de Deus e submeter ao amor dele. E assim, se submetendo ao amor dele, devolver esse amor para os seus filhos, sua esposa, né? Ou vice-versa. Tá? Especialmente quem deseja ser um bispo, um pastor, um diácono. Ele não deve ser novinho, neófito, ou ele não pode ser uma pessoa sem um grau básico, né? Um mínimo de experiência. Ele não pode ser. Tá bom? Não pode ser sem experiências. Ele tem que, na verdade, ele tem que ter um acúmulo de experiência. Um certo grau, um certo volume de experiência para ser um pastor, né? Então, você tem o seu sonho de ser um servo de Deus, você tem que ter, cada dia, acumular experiência. Você quer ser um pastor, um diácono, um pastor, um bispo, você tem que ser aquele que deseja ter e tem que ter experiência, tá? Ó, e aí ele explica, ele não deve ser bem novo, quem deseja ser pastor, ele sonha, mas ele não pode assumir aquele sonho e de imediato, porque o texto diz, para que não suceda que ele, como novo, sem experiência, ensoberbeça, né, e incorra na condenação do diabo. Ou seja, eu nunca pequei. Você é novinho, vai assumir o ministério, não tem o discernimento do certo e do errado, e ali você começa a se ensoberbecer. Então, é necessário, é uma regra interessante que quem deseja o episcopado não pode, não é bom com que ele seja uma pessoa sem experiência, tá? Justamente para que ele não caia na condenação do diabo, no sentido de se soberbecer, né? Ter soberba. Tá bom? Diz assim, o versículo 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho também dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então você não só tem que ser alguém que dá um bom testemunho na casa de Deus, dentro da igreja, mas você tem que dar testemunho também fora. Você quer ser um pastor? Antes de tudo, você quer ser um servo? Você tem que dar um testemunho. E esse testemunho tem que agradar a Deus e ter a percepção, né, o carisma com os de fora, né, de fora do Evangelho. Então, você tem um sonho de ser um pastor, antes de tudo, o sonho é ser servo de Deus, né? Serva de Deus. Você quer ser uma diaconisa, um diácono, né? Você não pode ser novo, bem novo, sem experiência. Tá? Para quê? Para que o diabo não te dê uma rasteira. Semelhantemente, versículo 8, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Como, né, vai mais ou menos nessa regra de quem quer ser pastor, né? Quem deseja ser um pastor. Então tá aí, né? O que você deseja ser? Paulo aqui com Timóteo, né? Nessa relação com Timóteo, era, vamos dizer aí, Paulo, né? Em relação a Timóteo, e o próprio Timóteo, e Paulo estabeleceu por Deus essas regras, né? Deus, por Paulo, né? Essas regras, de que há né? Um enquadramento para que você não só seja um pastor, mas antes de tudo você seja um filho de Deus, um servo de Deus. Portanto, quem deseja o episcopado, deseja boa coisa, porém tem regras. Você quer ser um pastor, existe regra. Você quer ser um diácono, uma diaconisa, né? Um líder na igreja, você tem por obrigação que seguir regras, né? E uma regra clara, algumas regras
né, está aqui. Você tem o quê? O que você deseja? Você deseja ser o quê? No caso aqui, Paulo e Timóteo, era com que, no caso de Paulo, com que Timóteo fosse um pastor bom, um pastor preparado, um pastor de verdade, escolhido pelo homem das mãos furadas, né, que é Jesus Cristo, mas com essas qualidades aqui, né? Esses chamamentos, o que pode, o que não pode fazer, o que pode ser, o que não pode ser, não é? O chamamento de Paulo era esse. E para você, né, o que você deseja, de repente, é isso que nós estamos comentando, ou você deseja outras coisas, você deseja ser um empresário, você deseja ser, né, um cantor, você deseja ser alguém que trabalha na área da saúde, você deseja ser alguém que trabalha na área de informática, de internet, enfim, de construção, ou da área de alimentação, na área hoteleira, independente da área que você deseja ser, né? Eu falo de algo lícito, você tem que ser cristão. O básico, né, fundamental desta palavra, eu e você, o nosso desejo deve se basear nisso, em ser o quê? Antes de tudo, cristão. Né? Eu peguei esse texto aqui como base, mas no todo é esse. O que é que eu e você nós devemos ser, né, fazer, ser um cristão de verdade. É obedecer a Deus. É entender questões que podemos e questões que não podemos fazer. E antes de tudo, entender que somos falhos, mas podemos pedir perdão e Deus nos perdoa. Na hora que falhamos, né? Mas lutar para não andar na falha. Está aí essa palavra para você. Eu peguei aqui a partir de um texto que fala de quem deseja ser um pastor, né? Um diácono, um obreiro na obra de Deus, alguém que é uma liderança, né? Episcopal, pastoral, um bispo, né? Alguns aí falam de bispa, de apóstolo, né? De pastor, de diaconisa, de diácono, enfim, né? Cada igreja tem o seu sistema de governo, porém, o base de tudo é esse: você tem que ser filho de Deus, você tem que ser obediente, você tem que ser aquele que reconhece suas falhas, né? E que quer deixar o seu pecado, a sua falha, né? Aquilo que você comete. Agora, não deixe, né, de ter Deus no seu coração. Você quer ser um pastor, o que é que você deseja? Você quer ser o quê? Você tem que seguir algumas regras, e a maior de todas as regras é ser de Deus, né? Obedecê-lo, reconhecer que você é pecador, porque Deus, Ele te ama como você é, tá? Mas você tem umas regrinhas aqui, depois você lê a palavra e medite, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, tá? Você seja aí alguém hospitaleiro com o Espírito Santo. Vamos aqui partir para o nosso quadro Olhar Multiforme. Após o quadro Olhar Multiforme, nós vamos orar para encerrar o nosso programa. Está aí a nossa palavra de hoje no Cordão 3 Dólares. Aleluia. O nosso quadro Olhar Multiforme, dentro deste quadro, dentro do nosso programa Cordão 3 Dobras, sempre nós trazemos uma curiosidade, uma dica, né? Dica de livros, curiosidade de alguém para nós trazemos, né? Convidamos sempre aqui para entrevistarmos. Então, o Olhar Multiforme, né? São vários olhares. Então, aqui nós vamos hoje trazemos um olhar, né? Um olhar nosso, né? Mas que prevaleceu o olhar de Deus nessa nossa dica agora. Ó, você vai vendo aí, vai passar umas imagens
deste irmão, ele nasceu em 1905, né? O nome dele é Watna Lee, era um pregador, um pastor cristão, né? O Watna Lee, ele nasceu na China, parece que foi na China, num lugar que chama Shefo, né? E ele faleceu, me parece que nos Estados Unidos, em 1997. Ele foi um pregador cristão de nacionalidade chinesa e foi o fundador de um ministério próspero, né? Então, esse pregador, ele tornou-se cristão em 1925, né? E através da pregação de um homem que chamava Percy Warger, né? Então, ele andou, né? No caminho aí dos pentecostais, caminho pentecostal, né? Então, foi um ministério frutífero, né? Ministério de muitos anos, né? Watna Lee, né? Witness Lee, né? Witness Lee, né? Ele trouxe muitos ensinamentos, né? Sobre a experiência subjetiva dos crentes, né? E ele fala muito de que os crentes deveriam desfrutar muito da pessoa de Cristo, né? Que era a edificação da igreja. Ele tinha muito essa ideia de que a pessoa de Cristo, né, era a edificação da igreja, portanto, todos os homens deveriam desfrutar de Cristo, né? Então, ele recebeu homenagens do Congresso americano, né, antes da sua morte. E uma curiosidade aqui é que ele escreveu muitos livros, né? Então, ele escreveu muitos livros, né? Muitos livros para a comunidade cristã, né? Ele criticava, né, um cristianismo que não fosse um cristianismo real, né? Ele dizia muito que o cristianismo tem que ser dinâmico, vivo, né? Então, ele escreveu muitos livros, né, muitas publicações. Muitas das suas mensagens faladas por Watna Lee foram publicadas em mais de 400 livros, olha. Que curiosidade interessante, né? Traduzidos em mais de 14 diferentes idiomas. A maior obra escrita de Witness Lee, é o estudo Vida da Bíblia, compreendendo mais de 25 mil páginas de comentários sobre cada livro da Bíblia. Né? Trabalhou mesmo, hein? Desde a perspectiva do desfrute e da experiência das crentes da vida divina de Deus em Cristo através do Espírito Santo. Ele fez também traduções, né? Trouxe algumas traduções. Ele foi nessas traduções, nesse caminho, o Watness Lee, né? Você está vendo aí algumas imagens, né? Inclusive ele com jovens, sorrindo aí. Ele foi também editor-chefe de uma nova tradução do Novo Testamento para o chinês, né? Chamada Versão Restaurada, tá? Ele também dirigiu a tradução da Versão Restauração do Novo Testamento para o inglês. Então, você tem aí, eu deixo aí essa sugestão, né? Aqui no Brasil, a sua publicação, ela ficou ligada aí, os seus direitos autorais das publicações, a editora Árvore da Vida, né? Tanto ela trazia escritos de Watchman Lee, como de Watness Lee, né? Então ele foi casado, trabalhou aí em tradução, trabalhou pregando, né? Foi do segmento pentecostal e nós trazemos essa dica. Watness Lee morreu em 1997 na cidade de Anaheim, sul de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, né, o país, tendo mantido até o fim de sua vida um testemunho cristão impressionante. Então tá aí a nossa dica de hoje, no Olhar Multiforme, né? Você depois procure aí, né? Um dos livros, no programa passado, eu citei um dos livros que eu já li, A Economia de Deus,
escrito por Watchman Lee, né? Então tá aí a nossa dica. Vamos orar agora para encerrar o nosso programa Cordão de Três Dobras. Lembrando a você, né, do nosso número, do nosso Pix, e lembrando de você seguir, né, no site da Convert TV, né, sempre muita programação. No YouTube você tem Convert TV e no Instagram você tem @ConvertTV com 2 T's. Né? Você assiste, você se inscreve no canal, você dá o like, você aperta o coraçãozinho, o sininho, você segue, você compartilha para a glória do nome do Senhor. Vamos orar agora, finalizar. Eu quero abençoar a sua vida com uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, em sua vida, para a glória do nome do Senhor. Deus, obrigado por este programa, ser conosco, continua conosco, perdoa os nossos pecados, amarra os inimigos contra nós, visita, meu Deus, todas as famílias e todos os corações da terra, especialmente os que não te conhecem, ou os que estão enfraquecidos espirituais. Outros de outras religiões que estão afogados em si mesmos, ou que até aparentemente ou estão felizes, mas que o Senhor visite cada coração. Dê a providência exata, abençoe esta programação, abençoe, meu Pai, a Convert, a sua direção, abençoe o teu povo na face da terra e ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos o nosso programa Cordão 3 Dobras.